Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto um pouco diferente. Vai ser um assunto um pouco histórico. Eu vou te mostrar como foi que o nazismo acabou com a nutrição. Mas antes que você esqueça, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também isso me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. Mas antes de te explicar exatamente como foi que o nazismo acabou com o campo da nutrição no decorrer da história, nós primeiro precisamos falar sobre uma pessoa em específico. E essa pessoa era um clínico alemão chamado Gustav von Bergmann. Em 1908, ele evocou o termo lipofilia, que significa amor à gordura, para explicar por que as partes do corpo diferem em sua tendência a armazenar gordura. E a forma como von Bergmann abordou a obesidade, abordou o fato de nós estarmos engordando, foi uma abordagem muito precisa. Ele colocou que a obesidade, o fato de nós engordarmos, é um distúrbio de acumulação de gordura em excesso. E ele chegou na conclusão de que claramente alguns tecidos do nosso corpo são mais lipofílicos e outros não são. Lipofílicos seriam tecidos que acumulam gordura com mais facilidade, enquanto outros tecidos que não são lipofílicos têm mais dificuldade em acumular gordura. Então, dependendo do tecido do corpo, vai ser mais fácil ele acumular gordura ou não. E essa lipofilia no nosso corpo não era diferente só de tecido para tecido, como também era diferente de pessoa para pessoa. Da mesma forma que no nosso corpo, algumas partes têm mais tendência a acumular pelo, como por exemplo na cabeça ou nos braços, e outras partes do corpo têm menos tendência em acumular pelo. E também a quantidade de pelo vai diferir de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais pelo e outras que têm menos pelo. A mesma coisa funcionava com a lipofilia. Tem tecidos do corpo que vão acumular mais gordura com mais facilidade, enquanto outros não vão acumular gordura com tanta facilidade. E essa facilidade também difere de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão acumular gordura com mais facilidade e outras pessoas vão ter mais dificuldade para acumular mais gordura. Então, algumas partes do nosso corpo têm mais tendência a acumular mais gordura, são mais lipofílicas. E algumas pessoas são mais gordas do que outras. São pessoas que já têm uma lipofilia maior e por isso acumulam gordura com mais facilidade. Em outras palavras, essas pessoas que têm a tendência de serem mais gordas, acumularem gordura com mais facilidade, têm o corpo mais lipofílico. Essas pessoas engordam com mais facilidade e muitas vezes parece que não existe nada que elas possam fazer para poder resolver isso. Já outras pessoas com um corpo menos lipofílico têm mais dificuldade em acumular gordura e têm muita dificuldade em engordar mesmo se esforçando para isso. E no final do ano de 1920, essa ideia da lipofilia de von Bergmann foi adotada e defendida por um outro cientista muito influente. E esse cientista era Julius Bauer, da Universidade de Viena. Bauer foi o pioneiro na aplicação da genética e da endocrinologia à clínica médica, numa época em que essas ciências estavam apenas começando. E Bauer explicava que a única forma lógica dos nossos genes causarem obesidade, nos fazerem engordar, era influenciando diretamente a regulação do próprio tecido de gordura no nosso corpo. Ele afirmou que os nossos genes vão regular a lipofilia, e essa regulação vai influenciar todos os outros determinantes que vão nos fazer engordar ou não, como o consumo de calorias que nós vamos ter no dia e o gasto de energia, de calorias que nós também vamos ter no nosso dia. E Bauer considerava a célula de gordura em uma pessoa obesa, em uma pessoa que tem facilidade em engordar, parecido com um tumor maligno. Ele afirma que os tumores vão crescer e vão se espalhar pelo corpo independente de quanto você está comendo ou de quanto você está se exercitando. E aquelas pessoas que estão predispostas a se tornarem obesas
vão ter a célula de gordura crescendo e aumentando e se espalhando, independente da quantidade de comida que você esteja comendo ou da quantidade de atividade física que você esteja fazendo. Então, nessas pessoas, igual um tumor maligno, a gordura vai crescer e se expandir, independente do que o resto do corpo esteja fazendo. E no final do ano de 1930, a ideia da lipofilia, defendida por von Bergmann e por Bauer, foi quase plenamente aceita por toda a Europa. Porém, contudo, todavia, uma década depois, lá por volta de 1940, essa ideia da lipofilia tinha praticamente desaparecido, justamente porque a maioria dos médicos e pesquisadores ou tinham fugido do continente por causa da Segunda Guerra Mundial, ou tinham morrido durante a Segunda Guerra Mundial contra Hitler. E os que não fugiram ou não morreram tinham problemas muito maiores para se preocupar do que a obesidade e o acúmulo de gordura. Julius Bauer, por exemplo, fugiu do continente em 1938, tentando escapar dos nazistas e fugindo da Segunda Guerra Mundial. E como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, atrapalhando toda a pesquisa, após a Segunda Guerra Mundial, após a morte de Hitler, pairava por toda a população um sentimento anti-germânico, principalmente por parte dos Estados Unidos. E com certeza isso não ajudou nada à questão. As autoridades em obesidade nos Estados Unidos trataram a literatura médica alemã como se não existisse, ela foi simplesmente ignorada. Porém, foram justamente os alemães e os austríacos que iniciaram e realizaram todas as pesquisas significativas no campo da nutrição, genética, endocrinologia e metabolismo, ou seja, todas as áreas relevantes para a obesidade. E do ponto de vista metabólico, hormonal e genético, a ideia era que concentrações relativas ou absolutas de certos hormônios corporais é o que iria determinar a facilidade para algumas pessoas engordarem e a facilidade para que outras pessoas continuassem magras sem nenhum esforço. Em outras palavras, von Bergmann e Bauer defendiam que as concentrações hormonais do nosso corpo é que iriam determinar se o nosso corpo ia ser mais lipofílico ou não. Só que a pesquisa nos Estados Unidos, no pós-guerra, se concentrou nas calorias e não nos hormônios. E nós precisamos entender que a obesidade, o fato de nós engordarmos, acumularmos gordura em excesso, é um problema hormonal e não calórico. Existem várias enzimas e hormônios no nosso corpo que influenciam a acumulação de gordura. Algumas dessas enzimas e hormônios atuam liberando a gordura do tecido de gordura e outras enzimas e hormônios atuam acumulando mais gordura no tecido de gordura. Então, a quantidade de gordura armazenada em uma pessoa ou em uma parte do corpo vai ser determinada por esse balanço entre hormônios e enzimas que trabalham para acumular gordura e hormônios e enzimas que trabalham para poder liberar essa gordura. E é justamente o equilíbrio dessas duas forças opostas e concorrentes de hormônios que vão nos fazer engordar ou emagrecer, que vai te manter saudável e manter seu peso ao longo do tempo, o equilíbrio saudável. Qualquer desequilíbrio que possa acontecer vai fazer você acumular muito mais gordura do que deveria. E para nós entendermos por que nós engordamos e o que nós podemos fazer para poder reverter isso, nós temos que compreender o que von Bergmann e Bauer compreendiam e o que a maioria dos especialistas naquela época também estava começando a compreender, antes da Segunda Guerra Mundial acabar com tudo. E eles estavam entendendo que você não engorda porque come muito ou é sedentário. E sim, você come muito e é sedentário porque está engordando. É uma quebra de paradigmas. Quando você tem um desequilíbrio hormonal no seu metabolismo, isso vai fazer com que você coma mais ou se exercite menos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Qualquer desregulação no seu sistema hormonal e metabólico vai fazer com que muitas calorias que você consuma vá para a sua célula de gordura e pouca coisa vá para o resto do corpo, para ser queimado como energia.
Então pouca coisa vai para os músculos e para os órgãos e quase tudo está sendo jogado para a célula de gordura. E isso te faz querer comer mais comida, porque você precisa de mais energia para o resto do corpo, já que quase tudo está indo para a sua célula de gordura. E caso você coma menos, diminua a quantidade de comida, você vai se exercitar menos, você vai sentir mais preguiça, porque o seu corpo tem menos energia para poder ser gasta, já que quase tudo está indo para a célula de gordura e ele não tem energia nem nos músculos e nem nos órgãos para poder estar fazendo muita atividade física. Então você fica com preguiça e sedentário. Eu só queria que você extraísse desse vídeo que se você está engordando com facilidade, acumulando muita gordura e está muito acima do peso, provavelmente você está com um desequilíbrio hormonal. Então você tem que melhorar o seu sistema hormonal, não focar em calorias. As calorias vão ser controladas pelos hormônios. Se os seus hormônios estiverem em equilíbrio, estiverem funcionando como deveriam estar funcionando, você vai comer o que deveria comer, a quantidade que você deveria comer e vai ter mais energia para poder fazer atividade física. Você primeiro tem que regular o seu sistema hormonal. Bem, mas esse foi o vídeo te mostrando como o nazismo acabou com a área da nutrição e nós estamos tentando correr atrás aí disso até hoje. Porém, está muito difícil porque a maioria dos profissionais ainda continuam focando em calorias, esquecem dos hormônios, às vezes nem entendem sobre hormônios e isso dificulta muito o trabalho. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Alex Lima. Ele conseguiu perder 10 quilos em 23 dias, um ótimo resultado em pouquíssimo tempo, focando justamente nos hormônios corporais e não em calorias. Parabéns, Alex! Mas por enquanto é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto a sua mente de alguma maneira. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!